Olá, bem-vindo a mais uma leitura de escolha intuitiva. Hoje a gente vai ver como você pode desbloquear o seu caminho para prosperidade e abundância. Quais são os bloqueios, que estão te impedindo de prosperar e de ter abundância na sua vida. Essa é uma leitura geral, ela é feita para várias pessoas, então você fica sempre com aquilo que faz sentido, usando a sua intuição para saber se essa mensagem é de fato para você. E não tem tempo definido. Se você chegou até aqui é porque tem algo nesse vídeo que ressoa com o seu momento. E se você quiser uma leitura particular, você pode entrar em contato comigo através do link que está na descrição. Eu trouxe duas opções hoje. A primeira com a drusa de cristal e a segunda com a ágata verde. E você pode pausar o vídeo se quiser escolher uma das duas opções, qual faz mais sentido para você nesse momento. E eu vou seguir com o vídeo. Hoje eu resolvi fazer de um jeito um pouco diferente. Eu normalmente tiro as cartas e volto a gravar depois, para não ficar um vídeo muito longo, mas eu resolvi fazer na câmera a tiragem das cartas. Primeiro, a gente vai ver o que de fato está bloqueado ou bloqueando a sua prosperidade nesse momento. O que exatamente é o problema? Condicionamento. Eu sempre interpreto a carta do diabo como, nesse tarô aqui, como as nossas crenças limitantes. É aquilo que você faz para pertencer ao grupo, aquilo que você traz do grupo que você pertence, as verdades que você acredita e que te limitam, e também aquilo que você faz para pertencer. Você acaba se podando, de alguma forma até se diminuindo para poder pertencer a esse grupo. E isso te atrapalha muito mais do que ajuda. Você acha que enquanto você está pertencendo, você é mais forte, porém você está se limitando cada vez mais. Como, por exemplo, você acredita, a sua família inteira, vamos colocar num grupo pequeno, a sua família, não necessariamente um grupo social, a comunidade onde você vive, um grupo familiar. A sua família toda é de pessoas que não conseguem juntar dinheiro. Todos, já que estamos falando de prosperidade, todos vivem com dívida. Você, às vezes, de forma inconsciente, tá? Por mais que você queira muito, você também tem um monte de dívida. Por mais que você queira muito se livrar delas e juntar dinheiro, por exemplo, você acaba não conseguindo. Quando você se dá conta, você junta um dinheirinho, quando você menos percebe, você acabou gastando. Você não tem a força para se manter no propósito de juntar dinheiro, pagar as dívidas e acumular mais do que gastar. É uma forma inconsciente de pertencimento, em que é uma coisa que mais te atrapalha do que te ajuda. Porque, na verdade, a sua mente consciente, ela tá querendo sair do padrão, mas você acaba reafirmando o padrão com as suas próprias atitudes. Então, é bom você observar nesse momento, pelo menos, quais são os padrões que você vem repetindo que estão
te atrapalhando e os padrões, principalmente os padrões dos grupos aos quais você pertence. Provavelmente a sua resposta tá aí. Agora eu vou tirar algumas cartas pra gente investigar um pouco melhor como você pode desbloquear esse caminho da prosperidade. Eu faço uma leitura intuitiva das cartas. Você pode ver aqui na minha leitura uma definição, talvez uma mensagem sobre alguma carta que talvez você tenha visto uma outra interpretação em um outro lugar. E é isso mesmo, eu faço a interpretação dessa forma, de acordo com a mensagem que eu recebo no momento em que eu tô fazendo aquela leitura. E eu sempre respeito as cartas que pulam. Naquela hora eu não peguei porque eram muitas. Provavelmente mais de 10 cartas ali. As primeiras que saíram: Sacerdotisa, a Força e o 4 de Paus. A primeira coisa que me ocorre, como, seguindo a pergunta, como você pode desbloquear isso aqui, que eu falei, sobre o condicionamento. Primeiro de tudo, usando o exemplo que eu disse, quando você tem o impulso de fazer uma coisa, você começa e acaba não indo adiante. E saiu a carta da Força. A ideia básica, principal da palavra força é exatamente isso. E aqui eu trago como essa força de vontade. Às vezes, pra gente estabelecer um hábito, fazer uma ação, transformar uma ação em um hábito, precisa de esforço. Eu costumo dizer que quando a gente está fazendo força para fazer uma coisa, é porque tá errado. A vida não é a base de força, é a base de jeito. Porém, às vezes, sim, é preciso ter força de vontade, aquele esforço, como, por exemplo, você precisa ir à academia todo dia para ver o resultado no seu corpo, né? Os músculos mais tonificados. Se você não for à academia, se você for um dia por mês, você não vai ver o resultado. É basicamente isso. É esse esforço que você precisa se comprometer. Acho que aqui a melhor palavra que se encaixa é o comprometimento. É você estabelecer a sua meta, é você identificar quais são esses fatores, essas crenças que estão te limitando e se comprometer a transformar elas. É o comprometimento de tomar consciência e de fato, encontrar as formas, os meios, as ferramentas que vão te ajudar para sair desse padrão, para sair dessa situação que está te limitando nesse momento. A carta da sacerdotisa me fala aqui, como eu disse, eu interpreto de uma forma intuitiva, e nesse tarô essa carta sempre me traz uma ideia inclusive de força muito grande. É como se essa deusa, o tarô mitológico, essa deusa que ela tivesse, é como se ela fosse mestre no que ela sabe, no que ela faz. Me passa essa força de conhecimento absoluto. Ela consegue dominar todas as variáveis, todas as forças que estão atuando na situação, na vida dela, e ela doma, ela sabe como controlar, ela sabe como agir a partir do que está acontecendo. Então, para mim tá aqui como algo que você pode buscar conhecimento, buscar ajuda de outras pessoas, buscar ou ajuda terapêutica, por exemplo,
para você lidar com as suas crenças, buscar ajuda de especialistas em finanças, por exemplo, para você entender, você dominar esses fatores, para que você consiga traçar um plano de ação para sair do lugar onde você está, para você entender quais são os seus passos práticos e objetivos, aquilo que você realmente vai fazer no mundo concreto e material para mudar a sua situação. É diferente de você pensar, deitar na cama e pensar, poxa, queria que fosse diferente. Desejos, sonhos e aspirações são ótimos. Porém, quais são os passos práticos que você pode fazer na sua vida hoje, que seja um pequeno passo que você pode fazer hoje para mudar a sua realidade amanhã? Isso aqui junto me fala disso. Inclusive, essa carta aqui também me traz essa ideia de buscar ajuda, buscar pessoas que podem te apoiar. Não necessariamente as pessoas do meio em que você vive que colaboram para que você se mantenha nessa situação. Buscar uma ajuda externa, uma ajuda de fato especializada. Essa carta, o 4 de paus, ela é uma carta de triunfo. Ela é uma carta de... Eles estão se preparando, se planejando para ir para a luta, para ir fazer alguma coisa. Então ela é uma ótima promessa de um resultado positivo. As pessoas unem as suas forças, os seus conhecimentos e vão em busca do resultado que elas desejam. Para mim, essas 3 cartas juntas, elas passam exatamente essa mensagem. Eu vou ver se vem mais alguma coisa relevante. Eu não sei se um vídeo muito longo é interessante. Tem mais alguma coisa que precisa ser dita para desbloquear o caminho de quem se conectou com a ponta de cristal para prosperidade e abundância. Ai, muitas cartas. Não vou aceitar. Vou ficar só com essa. O 3 de paus. É como se essa pessoa, no caso você, que está assistindo, ela precisasse reunir algumas ferramentas, alguns conhecimentos. Vão existir perdas no caminho, é inevitável. Toda perda, todo fracasso no sentido de resultado que não foi como eu esperava. Tudo é aprendizado. Tudo é informação para que você processe aquilo e entenda como você vai agir diferente a partir dali. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. Então, eu vejo que a situação que eu tenho na minha frente é essa. O que tem aqui que não tá certo, não tá bom, não me agrada, que eu preciso mudar a partir daqui, a partir de agora, para que eu tenha um resultado diferente. De preferência, mais satisfatório. Mas é um movimento de avaliação. E eu acho que, na verdade, ela reforça isso que eu já falei, né? Sobre você buscar aquilo que você tem que não está servindo. E a partir disso, você pegar esse material como impulsionador para que você faça as mudanças necessárias. Seja através
do auxílio de outras pessoas, seja através da sua própria força, do seu próprio planejamento. Eu vou tirar algumas cartas do oráculo para trazer mensagens complementares. Aqui nesse oráculo eu geralmente uso ou a frase inteira que sai ou palavras e ideias associadas à frase que está escrito. É bem livre a forma como eu uso isso aqui. Foi um oráculo que eu mesma fiz, com base em alguns que eu vi pela internet. Então, se tiver alguma mensagem complementar, a gente vai ver. Quase caíram várias outras. Opa! Vamos ver o que tem aqui? Veja as coisas como elas são, como elas de fato são e não como você está condicionado a ver, a enxergar. O que você acredita que de fato é seu, é uma verdade sua, e o que é uma verdade que você pegou emprestado de outra pessoa e agora você acredita plenamente nela, que é isso que tá te ajudando a atrapalhar. A outra carta que saiu foi o não invertido. Como eu falei, é um oráculo. Pra mim, sair esse não, principalmente invertido, que é um processo que, a partir do momento que você se compromete a fazer, a entrar nele, você vai ter um sim do universo, um sim para sua prosperidade, para sua abundância. É um não, o não de cabeça para baixo, é um não que pode ser um sim, sabe? Você precisa fazer uma escolha e eu acredito muito que é sobre se manter do jeito que tá, ou a partir de agora eu escolho que vai ser diferente. Eu não sei às vezes o que eu preciso fazer, mas eu escolho fazer diferente. Eu escolho me associar às pessoas certas, buscar os exemplos certos para mudar a minha realidade. Tudo isso é real, saiu de cabeça para baixo. É a carta da estrela. Tô botando uma em cima da outra. É a carta da estrela. Invertida, a gente pode entender como nada disso é real. Não a mensagem. Não o que eu falei até agora. Pelo contrário, nada disso que tá te limitando é real. A limitação tá dentro, ela não tá fora. O fora é uma manifestação do que tá dentro. É como se fosse um espelho. Cada um que tá assistindo esse vídeo pode ter uma realidade completamente diferente da outra pessoa e da minha, inclusive. Eu não tô dizendo que a sua vida é um mar de rosas. Não é isso. É um mar de rosas e você que não tá enxergando. Não é isso que eu tô falando. O que eu digo é que nada tá talhado em pedra. Por mais que a sua vida não esteja... Por mais que às vezes você nem tenha muito como sair do lugar nesse momento, por impedimentos materiais às vezes, não quer dizer que vai ser assim sempre e que precisa ser assim para sempre. Se você buscar entender qual a estratégia, nem que seja um pequeno passo por ano, sabe, para você mudar a sua realidade no longo prazo, isso já te ajuda a mudar essa realidade. É mais ou menos por aí. A outra carta que saiu foi Encaixe Perfeito, o 10 de Copas. É uma das cartas super positivas do tarô. Ela fala sobre aquela união estável, aquela comunhão emocional em que de fato rola um encaixe entre as partes. Trazendo para nossa mensagem, né,
essa carta foi feita baseada no 10 de copas, mas ela não é exatamente o 10 de copas, ela é só um 10. E pra mim ela fala sobre a busca por se encaixar, ou você tá tentando se encaixar, porém você precisa descobrir como você desencaixa de onde você tá hoje, para você se encaixar perfeitamente na sua vida, na vida que faz mais sentido para você, na vida que vai de fato existir de acordo com a sua verdade, com a sua essência, e não com o meio em que você vive, apesar de você continuar fazendo parte do meio. A outra carta que saiu foi Tem Muita Coisa Acontecendo, também invertida. E acho que ela fala, aproveitando que ela tá invertida, acho que ela reforça essa ideia de que talvez você esteja presa, talvez você esteja se percebendo presa, achando que nada tá acontecendo, nada tá resolvendo a sua situação, nada tá de fato trazendo as oportunidades que você gostaria. Mas duas coisas. A primeira é: você tem que procurar dentro de você o que tá, quais são essas crenças, quais são essas limitações que estão te impedindo de enxergar as oportunidades ou de criar as oportunidades. Inclusive, uma outra carta que saiu, eram mais duas, preste atenção nos detalhes, e eu crio a minha realidade, a carta do mago. Você pode criar a sua realidade, você pode criar a vida que você quer, porém, precisa ser feito um trabalho interno para que você enxergue não só as ferramentas, os conhecimentos, os aprendizados e as estratégias para criar essa realidade, como também você entenda como você enxerga tudo isso dentro de você. Porque se você nem vê essas possibilidades que você já tem, porque independente da sua realidade hoje, você já tem uma oportunidade de mudar. Enquanto você respirar, você vai ter uma oportunidade de mudar. Nem que isso demore muito tempo, nem que isso precise de muito trabalho, mas você tem. A mensagem é essa. Então, prestar atenção nos detalhes. Eu vou tirar uma última carta de um outro oráculo com uma palavra. Esse oráculo traz ideias. Eu não vou interpretar, não vou buscar o significado da carta como eu costumo fazer. Eu vou só trazer como uma ideia complementar para que você pense, reflita sobre o que essa palavra significa para você nesse momento, que vai te ajudar a trazer mais consciência para você de fato desbloquear o seu caminho. Saiu a carta da abundância. Nada falta, pois tudo tenho. Se é isso que te falta, né? Você não tá à toa aqui vendo um vídeo sobre exatamente esse tema, mas pra mim ela sair aqui é um grande sinal de que você tá no caminho certo, você tem todas essas possibilidades e oportunidades nas suas mãos. Você só precisa buscar, entender que nada te falta de fato, porque você já tem tudo que você precisa para se sentir abundante com o que você já tem, ser grata pelo que você já tem,
mesmo que exista um desejo de ter mais, mas também que essa mensagem toda que eu te trouxe é exatamente o caminho. Se você conseguir, é o caminho que vai te levar para desbloquear a abundância que você deseja na sua vida. Eu vou finalizar essa leitura aqui. Eu espero que ela tenha feito sentido para você. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve para não perder outros vídeos como esse. E obrigada por me permitir levar essa mensagem. E a gente se vê em breve. Grupo 2, você que escolheu a Ágata Verde. Eu vou fazer a sua leitura. E como eu avisei no primeiro grupo, eu vou fazer essa leitura um pouco diferente do que eu costumo fazer. Eu geralmente pauso o vídeo e tiro as cartas. Eu vou dessa vez fazer aqui enquanto gravo, né, em tempo real, para ver se funciona. A primeira carta que eu vou puxar desse tarô é pra gente entender o que de fato tá bloqueado na sua vida, né? O que tá bloqueando ou o que está bloqueado na sua vida em relação à sua prosperidade e abundância. Ai! É por isso que eu vou aceitar essa carta. É por isso que eu não costumo tirar as cartas na câmera. O pendurado nesse tarô se chama Nova Visão. E acredito que aqui o que tá te bloqueando é você não conseguir ter uma flexibilidade no seu pensamento, na sua visão de mundo, para você enxergar que você não tá tão presa quanto parece. De alguma forma, isso se relaciona um pouco com a mensagem do primeiro grupo, que também fala sobre essa ideia que às vezes a gente tem. Na verdade, a maioria das coisas que a gente que limita a gente, que bloqueia a gente, é muito mais interna do que externa. São as suas crenças, são as suas verdades, são os seus condicionamentos, que foi a carta que saiu no primeiro grupo, que te levam a acreditar que você não consegue sair do lugar. O pendurado, ele fala sobre isso, sobre não conseguir sair do lugar. Ele tá preso, amarrado, de cabeça para baixo, no tarô tradicional, e ele simplesmente não consegue sair dali. Às vezes, é importante a gente entender que, de fato, é bom usar isso como estratégia, né? Um pensamento estratégico de entendimento, de consciência de que, às vezes, eu realmente não posso fazer nada, eu vou só ficar aqui sentada, esperando a situação mudar, andar um pouco, acontecer alguma coisa que me permita dar outros passos. Porém, aqui nesse tarô que tem essa carta, que saiu essa carta, ela me traz... Existe uma pessoa aqui, acho que não dá pra ver. Vou tentar aproximar. Existe uma pessoa aqui engatinhando. Ela parece feita de pedra. Ela parece uma pessoa pesada que tá presa, grudada no chão, se rastejando. E ela se transforma nesse outro ser que tem asas. Ele é leve, ele tem um movimento. Essa carta, no tarô tradicional, ela é uma carta de estagnação, né? A pessoa tá parada e amarrada. Mas aqui ela me traz a sensação de que, na verdade, ela é uma carta de muito movimento. De você... Quando você
entende como acontece esse processo, o que tá te prendendo no chão, e se liberta disso, você... É um movimento dinâmico. Você observar, mudar e se transformar, né? Mudar a coisa, virar a chave e se transformar em algo novo. Isso me traz uma ideia de dinamicidade, dinamismo, que de alguma forma é um tanto oposta à carta tradicional. Mas aqui, como bloqueio, talvez seja você, de fato, só não tá... Eu trouxe essa explicação toda para você entender o que fala o pendurado. Mas eu acredito muito que aqui, como bloqueio, o que tá te bloqueando é você não buscar ou não ter essa flexibilidade de compreensão, de entender o que tá te travando e como você sai daí, desse processo. Você precisa buscar dentro de você. Não tem como eu te dar uma resposta. A gente pode ver aqui, nós vamos ver quais são as formas de você sair desse bloqueio, mas eu já adianto que é um processo extremamente interno, de você entender. Cada um vai ter a corda tá num lugar, né? A corda tá amarrando e travando e segurando um lugar diferente. Então, é um processo altamente pessoal em que você precisa identificar qual é a corda, na verdade. O bloqueio é a corda, é o que tá amarrando. E aí a gente vai ver se tem uma mensagem complementar, se eu conseguir identificar através dessas outras cartas. Áreas, situações, coisas que ajudem a trazer mais clareza pro que é esse bloqueio, a gente vai ver agora. Então, eu sempre respeito as cartas que pulam. Eu gosto de trabalhar com as cartas que pulam, porque eu acho que elas não pulam à toa. E às vezes acontece isso. Elas não querem sair. O que às vezes também é um sinal de que, pra mim, isso aqui fala exatamente isso aqui. Eu acho que não tem resposta. Eu acho que tá amarrado. Eu acho que eu não tem como enxergar nada. Então eu vou ficar aqui paradinha onde eu tô, acreditando que essa é a minha realidade, é isso que dá pra fazer, é isso que tem pra hoje, e essa vai ser a minha vida. E essa é só uma percepção minha. Às vezes, se eu paro só de pensar nisso, eu acredito por um instante que talvez eu esteja errada, que essa minha visão de mundo que tá equivocada, não o mundo que tá de fato me impedindo de prosperar, eu descubro o meu caminho. O Sol, o Ás de... Eu vou manter essas 4 cartas. No primeiro grupo também saíram 4 e... Foram 4 ou foram 5? Foram 4. Então eu vou manter só essas 4, pra mensagem talvez não ficar muito longa. Eu olhei aqui a carta do fundo do deck. Está aqui a carta do Diabo, que foi exatamente, como eu sempre digo, nada é por acaso, né?
exatamente a carta que saiu no bloqueio. Nesse tarô, o diabo se chama condicionamento. E aqui eu vou deixar ele aqui com a gente, porque acho que ele faz parte dessa mensagem também. Bom, o Sol, o Ás de Paus, o 5 de Paus e o Cavaleiro de Copas. Eu costumo interpretar as cartas de um jeito intuitivo. Então, se você conhece o significado das cartas e acha que o que eu vou falar tá errado, é a minha forma de interpretar a imagem que eu tô vendo na carta que eu tô usando, né? No tarô que eu tô usando. Eu trago, como eu estava falando sobre o pendurado, eu trago, sim, os significados tradicionais quando eu acho necessário, mas eu também vou muito pelo que eu tô vendo. Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui, que foi a primeira carta que me chamou a atenção de ter saído, depois de ter falado tudo que eu tava falando, né, sobre não sair nenhuma carta, e sai a carta do Sol, que é uma carta de triunfo, de sucesso, de conquistas. O Sol, ele ilumina tudo, ele traz a ideia, né, da luz, do ouro, da abundância. Nele, tá contida na ideia do Sol essa prosperidade. Ela é uma carta muito próspera. Aqui é uma carta ele tá confortável, ele tá sentindo muito prazer em estar aqui no lugar onde ele tá, sabe? E isso é como se fosse essa mesma ideia dessa pessoa que transcendeu, né, que conseguiu se libertar das amarras, é o mesmo estado de espírito, de conquista, de conforto. Eu agora estou confortável com as minhas asas abertas. Eu posso voar, eu posso ir para onde eu quiser. Eu tenho isso tudo que eu desejo, eu já tenho nas minhas mãos. Eu consigo alcançar isso. Pra mim, me chamou a atenção, ser a primeira, né, que me chamou a atenção, como se fosse uma previsão do futuro. Se você conseguir se livrar dessas amarras, você vai chegar onde você quer, com toda certeza. O Ás de Paus, ele traz a ideia da força primordial do elemento, do fogo, e é como se fosse a faísca inicial. É aquele... Nem sempre essa faísca é mantida, né? O fogo nem sempre é mantido, não é um fogo estável, mas é um fogo inicial, o impulso inicial que te leva à ação, te leva à transformação. Ele tá aqui, ele tá presente. E ele tá presente também no 5 de Paus. O 5 é uma carta, o 5 é um número intermediário, ele é o meio do caminho. É a carta que inspira a mudança. Ela... Uma carta não, um número, né? Que inspira a mudança. Ele é como se você estivesse subindo, sei lá, uma montanha-russa, e aquele ponto de virada, é o ponto que vai cair. Não estou falando que você tá numa crescente na sua vida e ela vai declinar a partir de agora. Não é isso. Eu só tô dando o exemplo desse ponto de virada. As cartas de número 5, elas trazem isso embutido nelas. É uma carta de movimento também. Lembrando do movimento que eu tava falando aqui. E tem uma luta acontecendo. Até uma luta entre a luz e sombra.
a luz e a sombra dentro de você. Se a gente trouxer a ideia do sol como fogo, né, essa parte vermelha, e tem essa parte escura na carta, tem essas pessoas com vários bastões nas mãos. Pra mim, eles estão lutando. E às vezes, o desafio, pra mim, a mensagem dessa carta é: às vezes os desafios eles vão acontecer, você vai se deparar com eles. Às vezes você chega num momento em que você desacredita de que é possível mudar. E eu acho que essa ideia veio pra mim quando eu tava olhando pra essa carta. É aquela batalha que a gente trava, às vezes muito internamente, às vezes externamente também, né? Quando você, por exemplo, cria um projeto, coloca o projeto no mundo, batalha para que ele dê certo e ele não dá certo. Às vezes você não tá tendo a resposta exterior que você gostaria. Porém, ainda assim, é uma resposta interna, é um fator interno. Talvez você não tenha o conhecimento suficiente para fazer aquilo dar certo. Talvez faltem elementos, faltem ferramentas que vão, de fato, te ajudar a fazer aquele projeto dar certo. Não é exatamente de fora para dentro. Ainda assim, é algo que falta em você. Então, esses momentos eles podem acontecer. Não é difícil ver momentos assim ao longo das nossas jornadas, mas isso primeiro te traz o aprendizado que você precisa. Cada vez que você passa por uma nova batalha, você consegue amadurecer um pouco, ganhar mais repertório para fazer diferente numa próxima vez. Mas também são essas tentativas que vão te direcionando para o caminho certo. Vou ver se eu tenho mais coisas para falar sobre essas cartas, mas falando um pouco sobre o Cavaleiro de Copas. Ele tá aqui numa postura reflexiva, em que isso para mim reforça também a ideia de olhar para dentro, buscar em você, dentro de você, quais são as amarras, quais são as coisas que você tá acreditando que estão te travando, e mudar elas, e talvez olhar para elas por um novo ângulo. Ele tá aqui muito reflexivo. Ele permite que a água flua através dele. Ele é meio transparente e a água tá passando por ele. Ele tá tranquilinho ali na dele, só observando a água que tá em volta, mas observando a água de dentro dele também, as emoções dele, o que ele sente, o que ele extrai das situações, quais são as respostas emocionais que ele consegue extrair pelas coisas que vão acontecendo ao entorno dele. Inclusive, o diabo fala disso. Fala sobre instinto. Aqui a gente está falando sobre nossas emoções, mas pode passar por tudo aquilo que você sente. O que instintivamente ou intuitivamente também como você pode usar isso, o seu instinto e a sua intuição, para olhar as situações que estão acontecendo na sua vida, que estão te limitando, que estão te travando, te bloqueando. É buscar essa resposta instintiva ou intuitiva, é buscar nelas o plano que vai te ajudar a sair desse lugar, desse entrave.
sempre você vai ter duas opções. Essa carta me traz isso também. Essa ideia de tem duas escadas, tem duas pessoas, uma olhando para cada lado, tem a ideia de uma ampulheta, o tempo, fazendo referência ao tempo. Você sempre vai ter opções. Inclusive a opção de não fazer nada, de ficar parado e se manter do jeito que tá. E aí você não muda o seu ponto de vista, você não muda a sua realidade. Qual é a outra opção? Qual é quando você tá de frente para uma coisa, para uma escolha que você tem que fazer, uma situação que você precisa encarar? Quais são as suas opções? Você pode ir pela esquerda ou pela direita, você pode brigar ou você pode fazer carinho, você pode xingar ou falar uma palavra gentil para a pessoa. É uma escolha. E não fazer nada também é uma terceira escolha, né? Sair, se retirar. Não escolher também é escolher. E aí, você lida com o resultado de cada uma dessas opções, de cada uma dessas ações que você decidiu fazer ou não. Então, o que você tá fazendo que tá te trazendo essa resposta que tá te bloqueando, a resposta de bloqueio. E a partir daí, qual é a outra possibilidade? Qual é a outra forma de encarar a mesma situação? Ai, minha bateria vai acabar. Eu vou trazer aqui do oráculo algumas palavras, mensagens complementares para essa situação. E a gente vê se tem algo além que a gente pode extrair daqui. A primeira carta que saiu foi a Imperatriz. Você é o seu templo sagrado. A resposta tá dentro. A carta do não saiu de novo, saiu na primeira leitura. O que você tá fazendo que tá errado, sabe? Esse não me traz muito, inclusive ela com a cor das cartas referentes às cartas do diabo que eu fiz para esse oráculo, e o diabo saiu aqui de novo. O que você tá fazendo que às vezes até parece que tá certo, mas não tá, sabe? O que você tá fazendo que você sente, quais são as situações, você consegue colocar no papel, por exemplo, quais são as situações que você tá se sentindo travada, e a partir daí, como que você tá agindo nessas situações? Talvez seja para agir da forma oposta. Não sei onde eu parei de falar, a bateria acabou. Mas o que eu tava dizendo é, talvez você precisa olhar para algumas situações e entender exatamente o que você tá fazendo para fazer o oposto, para entender como você pode fazer aquilo ali de um outro jeito. Às vezes, tem umas coisas que a gente faz na vida que são muito automáticas, são ações que a gente já são hábitos. E eu falei de hábitos na primeira leitura também. Talvez essas duas mensagens se complementem. Quem assistiu uma, é bom assistir a outra. Mas às vezes tem uns hábitos que a gente faz no nosso dia a dia que são tão automáticos que a gente não pensa mais neles. É quase como escovar os dentes. Ninguém pensa como faz para escovar os dentes. A gente só faz. Só vai lá e faz. E aí, não que escovar os dentes esteja errado. Não é disso que eu tô falando. São os outros hábitos que você tem que você nem pensa mais neles, mas que são eles que estão colaborando, no geral, para que você fique na situação que você tá, que não tá te agradando, que não tá bom, que tá bloqueando a sua prosperidade ao invés de te ajudar a ir em direção a ela.
Então é um exercício de reflexão, de olhar para dentro, para entender o que você está fazendo que você pode fazer de outro jeito. Porque você sempre vai poder fazer de outro jeito. Sempre vai ter uma outra forma de fazer a mesma coisa. A gente vê várias pessoas fazendo a mesma coisa de jeitos diferentes. Se isso vale para umas coisas, isso vale para outras do mesmo jeito. Lembrando da ideia de opção que a gente viu aqui já, que veio como mensagem, parte da mensagem. Você é muito importante para mim. É um 5. Um 5, eu não me lembro qual é o naipe dessa carta que eu fiz. Eu não fico muito presa a isso. Quando eu lembro, eu falo. Mas um outro 5, já é o segundo 5 que sai aqui. E pra mim essa mensagem, você é muito importante. Muito importante. Eu acho que ela fala exatamente sobre isso que eu tava falando, sobre os hábitos, sobre aquilo que você já automatizou na sua vida. O que você faz que é tão normal, tão natural. E se você faz é porque de fato isso te importa, isso faz sentido de existir na sua vida. Importa nesse sentido, né? Se isso faz sentido de existir na sua vida, e aí você vai fazendo, você vai continuar agindo da mesma forma. E aí você esquece de buscar entender se aquilo de fato tá alinhado com quem você é, tá alinhado com o seu objetivo, tá alinhado com a jornada que você quer trilhar para chegar no seu objetivo final. Sempre escolha o amor, os enamorados. Mais uma carta falando de escolha. E aqui falando sobre amor, no sentido de alguma forma associando essa ideia aqui de o que você faz que é importante para você. Você de fato tem que continuar fazendo as coisas que são importantes para você, porém com consciência, porém entendendo se aquilo que você tá fazendo tá fazendo sentido e é a melhor forma que você pode fazer essa coisa. Assim você se torna mestre do seu próprio destino. Um rei. Nossa, essa carta tinha virado, eu ignorei ela e ela saiu de novo. Está na hora de acabar com isso e você é a luz do seu caminho. Acho que as mensagens são tão complementares quanto autoexplicativas, essas duas. Acho que essa aqui resume tudo isso e essa aqui fala exatamente isso que eu estava falando sobre a resposta tá aí. Você é tanto a responsável por mudar essa situação quanto a responsável por buscar as respostas dentro. Não tem como outra pessoa fazer pra você, não tem como terceirizar esse trabalho. Seria ótimo, mas não dá. Eu tava tirando essa aqui, esse oráculo. Eu costumo ler a interpretação da carta, mas eu decidi trazer aqui só a mensagem geral da carta, como uma palavra, uma frase para que você reflita daqui para frente como isso pode se aplicar para te ajudar nesse processo, nesse movimento. E eu tô rindo porque agora que eu me dei conta de que saiu a carta da perspectiva, que basicamente é a perspectiva, a mudança de visão. É muito engraçado quando isso acontece. Perceba a realidade nas suas múltiplas facetas. Como você pode perceber as múltiplas facetas da sua realidade. E se você chegou até o final desse vídeo, se você chegou até aqui e ficou se perguntando, né, tentando entender o que eu tô falando,
sair essa carta, pra mim, só confirma que tudo isso que eu falei até agora é exatamente o que eu precisava falar. É exatamente a mensagem que eu precisava levar pra você nesse momento. Pra que você inicie esse movimento de busca pelas respostas dentro de você. Só reafirmando isso que eu falei, né? Se você veio aqui procurando a resposta, que eu te desse as respostas, né? Quais são as cordas que estão te enforcando? Infelizmente, eu só posso te dizer que você tem essas cordas. Quais são elas? Não tem como saber. É aquilo que tá te limitando, é aquilo que você... Uma dica, é aquilo que você acha que tá fazendo, que é certo, é a verdade absoluta da sua vida, não teria outra forma de ser, de agir, de existir, mas que na verdade tem. Tem uma outra forma de enxergar isso que você tá fazendo, mas isso que você tá fazendo é tudo que você faz na sua vida, no seu dia a dia. Eu aconselharia aqui a você olhar com carinho para sua rotina. Como eu estava falando sobre hábitos, né? O que tem na sua rotina que você acredita que precisa agir daquela forma ou que é o jeito que a sua vida anda, mas poderia ser diferente. Algo me diz que a resposta está na rotina. Por quê? Se a gente faz uma coisa todo dia, ao longo de um mês a gente fez aquela mesma coisa 30 vezes. Ao longo de um ano foram 365 vezes que a gente fez uma mesma coisa igual. É bom você pensar quais são as coisas que você está fazendo igual ao longo de todos esses anos da sua vida, até esse momento. Vou finalizar essa leitura por aqui. Eu espero que essa mensagem faça sentido para você. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve para não perder outros vídeos como esse. E te agradeço por ter me permitido levar essa mensagem para você. A gente se vê em breve. Até lá!